gente, é com muita alegria que hoje podemos anunciar que o Pode Sonhar tá de volta. O meu nome é Júlia. Meu nome é Gabriela. E hoje iniciamos o primeiro episódio da nova temporada de 2025. Pra quem ainda não conhece o Pode Sonhar, ele é aquele podcast que aborda tudo sobre o mundo da comunicação. De uma maneira dinâmica, assertiva, divertida e, olha, sem muita enrolação. E para iniciar essa nova temporada, a gente convidou uma pessoa muito especial, que é referência para todo mundo aqui dentro da ETEAB, uma pessoa multifunções, ela é coordenadora, professora e estudante. Seja bem-vinda, Cláudia Vaz! Obrigado! Fica à vontade, viu, Val? A gente tá aqui, vontade, né, tô à vontade. nesse papo aqui direto, uma conversa mesmo. É muita alegria, muito gratificante, né? Você estar aqui no nosso primeiro episódio, para 2025 do Pode Sonhar. É um podcast com muitas histórias. Ah, imagina, muita história mesmo, porque o que não falta é história para contar, né? Exatamente, aqui dentro E, não assim, falta história. e eu acho que é legal como, se vocês estão com alegria, felicidades, eu faço isso. Tenho isso duplamente, porque é muito bom ver esse conteúdo. Vendo vocês fazerem um Pode Sonhar e continuar essa história que a gente começou lá do ano passado, eu fico muito feliz com essa história e poder participar. Fico muito contente. A gente que agradece que você seja a nossa primeira convidada, né? Primeira e convidada. para iniciar esse papo, assim, a gente queria saber, já que você é uma pessoa com multifunções na sua vida. Ele é a Barbie multifunções, gente. o que veio primeiro, assim, para iniciar sua carreira na comunicação? E mais sobre você. Ai, gente, e vou lá atrás, né? Sei lá, a gente tem que pensar assim, né? Já fiz tanta coisa. Eu acho que quando eu saí da faculdade, eu trabalhava lá no sistema, na minha faculdade, no sistema de som e imagem, então a gente trabalhava com vídeo. Então eu comecei a minha vida trabalhando com vídeo, gravando, editando vídeos. Fazendo aqui que a gente vai fazer um pouquinho, né? Exatamente, naquela época não tinha a questão do podcast, né? É. Mas a gente já fazia essa questão de vídeos, de ser videomaker, não era, a gente chamava de videowoman, né? Que eram 6 mulheres e a gente fazia para a faculdade, para os eventos, a gente estava juntas e começou a minha carreira ali, né? Nessa só tinha 20 anos, 21 anos, sei lá, uma coisa E já assim. conquistou muita coisa, né? E o que te trouxe assim, para o mundo da educação? Sabe? Cara, foi uma coisa muito louca o mundo da educação para mim. Por quê? Eu vim de uma família que meu pai era militar e minha mãe professora, né? E aí, minha mãe era um mantra na minha casa, assim, que as mulheres tinham que ser independentes, que não precisava depender. E eu fui criada com esse mantra. E aí, quando eu fui fazer meu segundo grau, eu não sabia o que fazer. Não tinha a mínima ideia. E minha mãe falou assim, se você não sabe o que fazer, um curso técnico, que a gente pobre tinha que ser curso técnico, né? Porque a gente tinha que ser alguma coisa, né? E a minha mãe preocupada, falou assim, já que você não sabe o que vai fazer, vai fazer formação de professores. Cara, e eu fiquei muito, formação de professores, não vou fazer isso não, vou fazer isso não. E aí eu não vou fazer isso não, mas aí minha mãe me convenceu, não, pelo menos você vai ter um emprego. Que para professor sempre tem emprego. E aí que começou essa questão da formação. Mas quando eu fui para a faculdade, uma vez eu estava numa entrevista e me perguntaram isso. Falaram assim, mas o que te levou, qual era a tua certeza quando fazia comunicação? Eu falei, como eu entrei em comunicação, eu só tinha uma única certeza, que eu não ia dar aula. Falei, eu não vou dar. E você tá aqui. É uma volta e tanto. Foi uma volta e tanto, gente. Porque acho que eu estou aqui por convites mesmo. Pois é, porque a gente tá no ensino médio ainda, né? E eu lembro também que minha mãe tinha me aconselhado a fazer formação de professora por isso. Tipo assim, você sai do ensino médio empregada em alguma coisa. Você vai ter a sua independência de algum jeito. Mas aí eu falei, não, mãe, não quero ser professora, não quero. E aí foi... Começou mal, isso é um problema. Aí daqui a pouco eu vou virar... Isso, precisamos de substituição daqui a pouco, quem sabe. Não, mas eu tenho a profissão de professora assim como um exemplo muito grande, porque minha família também é uma família movida à base da educação. A minha mãe é professora, minhas tias são professoras. Então, realmente, você, né, às vezes não sabe, mas a formação da senhora aqui dentro da escola é realmente uma referência. Porque a gente olha e fala, poxa, se ela tá aqui, se ela conquistou tudo que ela conquistou, eu também posso. Então, além de professora... Além de ensinar, a senhora comunica mesmo, a comunicação realmente, tipo, direta, afetiva. E eu lembro que a senhora deu aula pra gente no primeiro ano, né? Depois acho que não deu mais. E
as suas aulas, eu acho que fundamentaram a nossa primeira vista sobre A publicidade. gente diz o nome da matéria. Tô feliz, né? Fundamentos do marketing. É verdade. Era É fundamentos? verdade, Era fundamentos? Fundamentos do marketing. E fundamentou realmente, eu nem lembrava dessa E informação. nem eu lembrava nada, mãe. Que bom, né? Mas fundamentou realmente, assim, a gente abrir nossos olhos. Também eu lembro de uma vez que a senhora falou que a senhora chega aqui com alunos muito despretensiosos, né? Sem saber o que vai esperar, que às vezes caiu aqui de paraquedas e fala, não, sonhar é bobeira, não quero fazer isso. E com as suas aulas conseguiram mudar essa visão. Então, realmente é muito importante. Eu fico super feliz, mas assim, eu fico super feliz, assim, porque é engraçado como a gente às vezes faz uma coisa, desde quando eu comecei a dar aula, já tem muitos anos, né, porque eu sempre dei aula, tive no mercado de trabalho junto, então minha vida sempre foi meio louca, mas eu acho que uma coisa assim que a gente não percebe, eu nunca percebia, assim, a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque quando eu falo assim pra mim, eu falei, cara, tem que ter cuidado com o que fala, que vai que eu falo alguma coisa que os meninos entendam completamente diferente. E aí, quando vocês nos falam assim, porque eu lembro, uma vez você falou, porque você falou, isso mudou minha vida. Cara, eu acho que é isso que faz essa história de não sair do mercado, sabe? Da sala de aula. Porque eu comecei a perceber, e não faz muito tempo não, de que a gente muda na vida das pessoas, de fato. Realmente. Porque a gente fica, o ensino técnico, por mais que a gente saiba que a gente encontra as pessoas no mercado, e é muito legal quando eu chego no evento, e aí você vem um aluno, uma vez eu estava no evento, um aluno estava no evento, falou assim, eu quero te apresentar a minha equipe. Aí a equipe dele chega, traz a equipe dele e fala assim para mim, gente, eu estou aqui hoje nesse evento fazendo o que eu faço, que é de gerente de expressão, porque foi ela que foi a primeira que me incentivou quando eu entrei em publicidade. E ele era daqui. E assim, já foi a faculdade, cara, e aquilo eu falei, caramba, eu que fui, a gente não percebe isso, né? Eu não percebia isso. Então, assim, eu acho que é uma questão, e acho que aluno inspira a gente também, né? Com essas histórias da vida mesmo, acho que é isso. E assim, falando nessa questão de professores, eu acho que não só a gente tem essa visão, mas acredito que a escola como um todo. Sim, porque claro. quando a gente fala de professor, a gente não fala apenas de uma pessoa que está ali, chega na sala, dá aula e vai embora. Vai muito além disso, é uma formação. Eu acho que, falando até dos fundamentos do marketing, quando a gente teve lá atrás, muita gente no primeiro ano chegou de paraquedas, assim, e hoje em dia sabe o que é fazer da faculdade, já viu toda essa educação, todo esse carinho, esse acolhimento que a gente teve aqui, sabe? Então foi, assim, um mundo descoberto, vamos dizer assim. Exatamente. É uma forma coletiva, né? Que você falou, mas eu sei que é o seguinte, cada professor passa diferente na vida do aluno, né? E é isso que compõe, eu acho que é uma composição de coisas, e além de uma coisa que você falou da questão da afetuosidade, porque não é só o conhecimento, o afeto também é super importante nesse meio. Muda. A educação é lidada, né? Conhecimento e afeto. Sem afeto também eu não acredito muito nessa educação, não. Mas, enfim, mas que bom que dá dando certo. Vocês estão aqui falando, fazendo, é sinal que está dando certo, Se a gente né? está aqui realizando esse projeto, que bom, está que dando bom. tudo certo. Fico feliz. A gente queria saber também essa parte de assumir uma coordenação, assim, de supetão, né, vamos se dizer, e ver você, assim, naquele cargo de responsabilidade, de lidar com muito mais alunos, porque a senhora é coordenadora de curso no geral, né? E não só mais envolvendo a publicidade. E como que foi essa experiência de sentir que mais um cargo de responsabilidade foi jogado em cima da senhora? Tem dificuldade, Cara, né? possibilidades. Com certeza. Gente, foi tudo tão na correria, né? Foi tudo, né, com a perda do Hélio, tudo foi muito na correria, não tem muito tempo para eu pensar. Né? Eu sabia que eu tinha, quer dizer, eu sabia. Na verdade, eu não queria estar nesse lugar, né, que era o lugar dele. Entendeu? Eu tinha perdido um amigo, aquela coisa, e para mim foi muita coisa. Por mais que eu já tivesse assim, a experiência de gestão, não, na verdade eu sempre não foi. Trabalhei muitos anos aqui, mas por causa dos outros trabalhos, eu nunca assumi de cara uma gestão na Bloch. Sim, uma vez como coordenadora de marketing, né? Porque a gente tinha um curso de marketing aqui. E só tinha um professor do curso. Eu não sei se ele se afastou, não lembro, e eu tive que assumir essa coordenação. Mas nunca fiz na Dofloco. Mas nos outros lugares, eu já tinha experiência de gestão de cursos, de um curso grande, enfim. Então, assim, foi desafiador por isso, pelo momento e pelo quanto a gente produzia naquele momento, né?
porque essa mudança veio em julho. Quando era agosto, a gente tinha muita coisa com essa parceria com Futuros Sonhadores, com a Artplan. A gente tinha muito evento junto, a gente tinha, era muita coisa envolvida e assim, não dava tempo para eu pensar. Eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que dar conta do negócio. Então, assim, agora que depois de passar isso, porque a gente teve o Renovation, Pode Sonhar, teve o Rock in Rio, e aí a gente tinha Max, a gente tinha formatura e uma coisa emendando na outra, enfim, fora os problemas do cotidiano da escola. Então, foi meio complicado. No final, quando eu volto em fevereiro, que eu começo a organizar. E mesmo assim, gente, são muitos cursos, quando vocês falam, né? Isso. E existe uma pressão da gestão da escola mesmo, porque a do FUBLOC são 7 cursos diferentes, mais de 100 professores, são mais de 100 professores, é muita gente, muito aluno. Então, assim, acaba que a gente... hoje, assim, eu fico nessa coisa do que eu posso fazer para o técnico e, ao mesmo tempo, o que a gente soluciona da escola e fica nessa confusão, né? Mas, enfim, a gente dá um jeito, a gente vai tocando e dá certo, né? Porque eu acho que... porque eu acho que algumas coisas ficam no meio do caminho, algumas coisas a gente não consegue fazer da forma que a gente queria, que eu acho que poderia ser feito. Mas não dá para fazer tudo nessa correria, entendeu? Mas eu acho que está aqui, a gente está produzindo, a gente está fazendo. A gente tem cursos também muito bons, os alunos são muito bons, tem uma potência muito grande, que quando a gente faz de qualquer jeito, mesmo que não fique aquele 100% que a gente acha que é fazer na modelo de perfeição, que não existe, mas que os alunos... A gente coloca o cara a tapa, os alunos fazem e vai, e a gente aparece, eu acho que é esse que dá um é uma característica da escola mesmo, né? Os alunos colocarem a cara e ir. É o ideal da bloco, assim, de ir, sabe? Vamos embora e vamos fazer. Se der certo, deu, se não der, a gente tenta de novo. Exatamente. Entendeu? Pode sonhar isso, né, gente? O Pode Sonhar está aqui. O Pode Sonhar está aqui porque alguém colocou a cara a tapa para fazer. A coordenadora está aqui que encheu o saco e falou que vamos fazer. Esse ano tem que fazer agora, esse mês, enfim. De uma coisa que a gente já estava um tempão, mas é assim, e aí os alunos vão e a coisa acontece. Graças a Deus. E em falar de Pode Sonhar, quando nós estávamos conversando, você também falou sobre os futuros sonhadores. Futuros sonhadores são deles. Inclusive, gente, vocês têm noção, já faz 4 anos. Do projeto. Passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Val, como você que esteve nesses 4 anos ali, vamos dizer assim, quase de frente, estava ali no comecinho, lá do lado do Hélio, como é que foi essa experiência para poder trazer realmente todo esse meio da comunicação do mundo mesmo aqui para Adolfo Bloch, sabe? E também a percepção de orgulho, assim, porque foi recebido por um ex-aluno, né, o Yuri, e aí ver que uma potência tão grande, que estudou aqui na escola, não esqueceu das suas origens e voltou aqui para poder distribuir tudo de volta, né, todo o conhecimento. Essa história de Futuros Sonhadores é incrível, assim. Eu toda vez que falo de Futuros Sonhadores, aqui eu não vou chorar não, mas toda vez que eu falo, lá na frente já me pegaram várias vezes falando de Futuros Sonhadores e choro, né? Me emociona. Como você falou, é uma questão do orgulho mesmo, né? Da Yuri, no mercado de trabalho, falando da gente voltando para fazer essa troca. É uma história super incrível. É uma história super... Acho que não conheço nenhuma... escola, já estou há muitos anos no mercado, que tem vivido o que a gente vive aqui hoje. E o que é melhor para mim é estar vivendo isso numa escola pública. Com certeza. Isso aí para mim é incrível. Com certeza. Entendeu? Então, assim, essa troca, assim, ver os meus alunos no mercado de trabalho, essa troca, o que a Artplan faz com a gente, o pessoal do Rock World, das oportunidades, e de vocês não perderem qualquer oportunidade que eles nos dão, porque, na verdade, eles sabem também da potência que vocês são para esse mercado. Eu acho isso incrível. E quando o senhor está na frente, cara, no começo a gente não sabia direito como é que isso ia acontecer. Como é que isso vai acontecer? Os retornos, porque tudo isso era era um sonho, como vocês chamam, eram futuros sonhadores, né? Era um sonho de fato. Mas a gente não sabia direito. E aí, como no primeiro ano, a gente cara, deu certo, na segunda. E hoje você percebe, eu sinto uma certa maturidade do grupo, do que é o projeto. Antigamente a gente tinha que bolar, pensar, né? A gente tinha muito. Hoje não, eu sinto que o projeto já tem uma maturidade que ele caminha. Ele caminha, a gente já tem as coisas para fazer, a gente cria outros momentos, mas ele já caminha. Já existe, ele está lá, ele já está registrado
ele já está consolidado, eu acho que é isso, porque o consolidado, quando eu vejo assim, quantos alunos, a gente, dentro do Futuros Sonhadores, a gente conseguiu colocar no mercado de trabalho, quantos estão ali, quantos foram levados, quantas empresas estão aqui dentro, que essa parceria com o mercado de trabalho, né, e o curso PBL, isso dá certo, é um modelo que eu queria levar, que eu quero levar para outros cursos, né, a se apresentar em grandes festivais, como se falam da gente no Rio2C, como falam com a gente do Rio Innovation, que são os maiores festivais. Eu acho que a gente tem muito mais do que apresentar, porque a gente tem que se ver como modelo para esse mercado ver tantos cursos técnicos que estão aí hoje e que não se vê. E foi o que você falou também, a questão de ser uma rede pública, porque às vezes a gente é muito invisibilizado por ser uma rede pública e mostrar o potencial que existe, porque a gente sabe que infraestrutura às vezes deixa a desejar, às vezes uma questão de logística também não dá certo. E realmente ter esse apoio, esse investimento, porque aqui dentro da ETEAB tem milhares de sonhos, milhares. Fora até do curso de publicidade, né? A senhora disse também que... A publicidade tem mais 6 cursos, onde cada 6 cursos com sonho diferente fazem coisas diferentes. Exatamente, e a senhora se emociona, a gente se emociona de cá também, porque como aluno a gente se sente visto, a gente se sente enxergado, porque... Esse ano, né, que a gente vai terminar a escola, a gente não vai ser simplesmente jogado e falar assim, se vira, arruma um trabalho. Não, a gente realmente passou pelas etapas e foi enxergado como ser humano e como trabalhador também. Ter uma potência importante para quem vê de fora é essencial, com certeza. Às vezes, quando a gente fala de sonho, a gente precisa estruturar esse sonho. Eu vejo que a Adolfo Bloch, ela estrutura realmente os nossos sonhos, dão vida a eles. Com certeza. Porque a gente não é simplesmente jogado, como a gente já falou, no mercado de trabalho, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não, é desde o início, tendo um preparo, se acostumando até mesmo com a faculdade, porque aqui a gente tem TCC, inclusive está chegando. Mercado de trabalho, né? Esse início do mercado de trabalho. E vindo também, vocês têm uma coisa que é legal de ter no próprio TCC uma empresa real que está de olho em vocês, com assim, certeza, entendeu? isso é essencial. Eu acho que dá um outro tino para a questão do mercado. Eu acho que esse é o papel do curso técnico que a gente faz agora, óbvio, com agradecimento de todo mundo que viu antes e que dava, principalmente Hélio, e principalmente Yuri e Hélio, que viram que isso aqui, que a gente sempre trabalhou muito, né, para o curso de publicidade, mas dá esse gap da questão do mercado de trabalho e esse olhar. E eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda, tá, gente? Eu acho que a gente tem muito o que produzir, muito o que mais. A gente está numa escola, às vezes a gente exagera, que a gente tem que estudar, gente. Os meninos precisam estudar. Às vezes as inserções tomam um tempo de médio, né? Tem que estudar. A gente falou muito aqui sobre futuros sonhadores, sobre sonhos. E a gente queria saber, dentro da trajetória, né, que você foi construindo durante esse tempo todo, desde lá da formação de professora até agora como coordenadora de curso, quais foram os seus maiores desafios, assim, para correr esse percurso todo? E também que você olha e fala, pô, eu tenho muito orgulho disso, suas conquistas, assim, que você fala, caraca, eu sonhei, eu conquistei, e eu tô aqui. Cara, maior desafio. A gente passa por tanta coisa, né? Eu não sei, assim, o que... Eu acho, por exemplo, você tá no mercado de trabalho, assim, eu já passei em algumas agências, abri outras agências, e tá em sala de aula, eu acho que isso é o desafio, foi um desafio grande. Eu não abri mão dos 2 lugares que eu gostava muito de trabalhar. Então, para mim, isso foi um desafio da vida, assim, profissional. Então, de tudo que eu tive que abrir mão para poder... Porque quando você está no mercado de trabalho, te interfere assim, na questão do seu tempo. E eu tive que sempre, acho que foi sempre desafiador organizar esses meus tempos. Né? Então, assim, teve época da minha vida que eu não tinha fim de semana. Né, emendava uma coisa na outra para poder dar conta de tudo. Depois eu acho que e aí até eu falo sempre assim, todos os meus trabalhos, eu sempre fui convidada a estar, né? Então acho que também um desafio quando você é convidada a estar dando aula, dando mercado de trabalho, assim, como é que você mantém aquilo? Como é que você mantém as pessoas? E a gente e eu fico pensando no que a gente no que eu passei, mas acho que foi assim, organizar esses horários era enlouquecedor. Um dos grandes desafios fazer isso, não abrir mão da questão do trabalho e ter um filho, né? A Luísa hoje está com 21 anos e a gente
pensa que deu tudo certo. Hoje eu pensei, deu tudo certo. Mas na época, né? Nossa, eu trabalhava em 3 lugares diferentes, final de semana. Então, assim, e vinha a cabeça da culpa da mulher de não estar ali com aquela criança, né? Que eu estava dando, e ao mesmo tempo, assim, a quantidade eu não tinha, então, mas quando eu estava com ela, era a qualidade que eu tinha que ter. Então, eu tinha que ter qualidade com aquela menina. E hoje eu vejo que deu super certo, que ela é uma menina show de bola. Nessa época você acabou deixando os seus quereres um pouco de lado, né? Porque era trabalho. Mas eu acho que para quem trabalha do jeito que eu trabalho, meu terapeuta diz que assim, esse agora é a confusão, né? Eu acho que é isso mesmo. Quando tá muito, não dá para ser devagar, tem que ser a confusão. É uma coisa da minha personalidade. E eu acho que o desafio, gostar da comunicação, do marketing, o desafio também, o último é essa questão de casar essa questão da publicidade do marketing com a psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? E desse tempo, de como você coordena um curso, os cursos, você faz psicologia, você dá aula, e enfim, eu acho que é um desafio, mas acho que o vida é feito de desafio, senão fica muito sem graça, né? Eu já acostumei essa balada dessa minha maluquice mesmo da vida. De loucura, não tem como, e quantas vezes? E é isso, né? Aquela questão do você estar... Mas eu encontrei tanta gente boa que me ajudou tanto no meio do caminho. Que acaba ficando mais tranquilo. Fica mais leve. Tranquilo, acho que não fica tranquilo não, mas mais leve. Ou então mais, né? Ou então assim, com mais humor, com mais vontade, mesmo que o cansaço bate, mas, entendeu? Tem alguém ali, vambora. E é isso que a gente vai levando até hoje, enfim. Até hoje a senhora não cansa de correr atrás de mais desafios? Hoje eu não tenho mais os 20 anos que eu tinha, é diferente, né? Eu não tenho mais aquela loucura. Hoje você está mais... A maturidade faz escolher melhores trabalhos, né? Onde você gasta mais a sua energia, né? Você acaba isso, mas só com maturidade de fato. Entendeu? Mas assim, eu não perco, eu acho que tudo que eu gosto de fazer, eu não perco um minuto, assim. Para poder fazer, eu faço. O que der para fazer, eu vou fazendo, entendeu? Eu estou assim, nessa confusão. Ano passado a gente viu muito Futuros Sonhadores, né, muito oferecendo com essa quantidade de coisas que a gente tem que fazer, questão da coordenação de uma escola. Eu já fico pensando, poxa, eu queria estar mais lá, eu queria estar mais na confusão. E às vezes não dá tempo. Mas é uma experiência muito legal. E a gente dá conta. Por enquanto está dando conta, né? Vamos ver até quando. Às vezes no meio do processo acha que não dá conta, mas no final dá tudo certo. Dá certo. Não vai ser no modelo de perfeição que eu acho que tem que ser a vida. Mas eu já percebi que a psicologia é ótima, então para me dar limite, assim. Não dá para fazer isso, mas faça. Faça do jeito que dá para fazer. Tá tudo bem, não vamos fazer tem o próximo, é isso. Então... Você falou essa questão da psicologia, né? E você percebe que ela impacta diretamente com as suas relações aqui dentro da escola, com certeza, né? Não tenha dúvida. O tempo todo. Muito mais também com os alunos, né? Essa questão da troca direta com os alunos, ter mais cuidado na forma de tratar, de falar também, né? Sempre muito importante. Sim, mas acho que a gestão é isso. A psicologia me ajuda, mas acho que isso já tem uma coisa que eu já percebo isso já há muito tempo. Tem uma coisa assim comum em todos os lugares que eu vou assim. Eu gosto de gente, né? Então, gostar de gente... Gosta da muvuca. Eu gosto de gente, eu gosto de amigo, eu gosto de lugares que tenho gente, eu tenho... Entendeu? E aí, gostar de gente, você precisa ter uma flexibilidade para lidar com pessoas diferentes. Então, eu acho que eu acho que a psicologia só me ajuda, mas acho que é uma coisa da minha personalidade. Sim. Entendeu? De poder lidar. Tanto que a psicologia é uma coisa que você faz porque você gosta mesmo. Gosto. E envolve gente, né? A todo momento. Todo momento. Essa complexidade do ser humano eu acho incrível. Com assim. certeza. Já achava, apesar de que comunicação, psicologia, ela tem muita coisa que caminha junto. Com certeza, conversa. Tanto que a gente estuda neuromarketing, né? E é isso aí. A gente está todo momento, assim, uma questão interdisciplinar mesmo, né? De um impacto psicológico que às vezes a gente faz sem nem perceber, mas que existe. E tá ali na publicidade. Sim, com certeza. Sobre as 1000 versões da Val, né? Gente, 1000 versões. A gente soube que já foi produtora de eventos. Psicóloga. Não, psicóloga eu estou ainda tô no processo. Você é coordenadora,
aqui de todos os cursos. E, assim, o que conecta tudo isso? Porque são muitas funções. Mas a gente vê que percebe que são todas funções relacionadas à comunicação. Então a gente vê que você gosta bastante, né? Gosto. Dessa muvuca, dessas pessoas. Eu acho que conecta, eu acho que eu já falei anterior, eu gosto de A gente. gente, Gosto de gente. É Eu acho que tudo conecta. O que conecta a história toda, do evento, da comunicação, do marketing, É ter gente. do planejamento, da psicologia, gente. Eu acho que lidar conecta com as lidar com pessoas. Eu acho que essa parte também de gente é muito importante porque forma o nosso caráter mesmo, né? Eu lembro que quando eu entrei aqui dentro da ETEAB, eu vivi um mundinho assim no meu bairro, pequeno, escola de bairro, não tenho muita diversidade. E quando eu vim aqui, eu vi um mundo. Um mundo, com certeza. Pessoas diferentes, de lugares completamente diferentes. Eu vinha lá de Caxias, de gente, sei lá, de Jacarepaguá, gente da Tijuca, gente de todos os lugares. E aí é isso, essa troca que a escola nos oferece, né? Que abre nosso ponto de vista e também que os professores oferecem pra gente. Sim. Porque até dentro da publicidade é muito importante a gente não manter a cabeça fechada. Com certeza, principal. Tudo se renova a todo momento, tudo Sim. se abre a todo momento e é isso. A questão do gente é bom em todos os aspectos mesmo, assim, pra gente lidar com as coisas mesmo. Sim, sim. Eu gosto muito. Acho que esse é um caminho. Exato. E Val, falando um pouco sobre as nossas gerações, né? Essas gerações que estão no ensino médio técnico, que vão entrar para esse mundo do mercado de trabalho, mundo da publicidade. O que você diria, assim, para quem está começando agora, quem entrou, o pessoal do primeiro ano agora do ensino médio de publicidade? Cara, eu acho o seguinte, primeiro, a gente não pode deixar nunca de sonhar. Isso é a primeira, é a única coisa que não nos rouba, que não tira, a gente não pode deixar que nos roubem os sonhos. Até porque né? sonhar é de graça, né? De graça, e é uma coisa que a gente tem a liberdade de sonhar, né? Porque a vida é muito dura e vocês já começam muito cedo a ter uma noção, principalmente o aluno que vem da escola pública, que vem para uma escola pública, suas realidades são muito diferentes e tem realidades que são muito duras. Então, a gente não pode, a gente tem que ter e achar que aquilo é possível. E não é papo de qualquer outra coisa, porque eu acho que isso é necessário, né? Segundo, controlar a ansiedade. É uma geração que a ansiedade está fazendo com que vocês não passem por coisas que poderiam ser prazerosas, ou coisas que podem ser prazerosas, vocês não conseguem enxergar pela questão da ansiedade. A questão da perfeição, a questão de que tudo é pronto e tudo é... E, gente, a vida tem um time. Não é que isso eu vou dizer, não, você fica esperando que vai acontecer. Não, não é isso. Tudo tem um tempo bom, mas a gente não pode estar pensando num futuro que ainda não aconteceu. Viva o teu presente. E viva o teu presente com coragem, né? Com uma coisa, com a certeza que vai dar certo e que tudo tem seu meio. Porque eu vejo hoje, acho que o maior desafio que vocês têm nessa geração, a geração de vocês que estão no terceiro ano, esse povo que está chegando no primeiro ano, muito é da ansiedade. Muito é do não... E aí não curtem nada, curtem muito pouco. Né? E outra coisa, para a publicidade, qualquer um, assim, não perca a chance de ir para a rua, não perca a chance de ver as referências, entendeu? Como você fala, eu vim de Caxias, um bairro onde tinha a escola do bairro, todo mundo se conhece, é uma bolha. Gente, o mundo é muito maior, a publicidade é muito maior do que isso. E não pode ter medo de tentar. Então vocês precisam ter coragem, assim, vontade para alcançar esse mundo que é muito maior. Entendeu? Porque senão a gente não sai do lugar. Entendeu? Vocês têm uma escola que vão incentivar isso o tempo todo. Entendeu? E de outra forma é isso. E gostar, ter felicidade, ter alegria no dia, ter alegria de viver. No que assim. faz também, no que escolheu Estudar, pra fazer. Vocês têm uma geração que eu acho que escolhe melhor. Eu vou até escolher melhor o que quer fazer. Porque eu tive de uma geração, como eu falei, meu pai era militar, minha mãe... Então, vai fazer formações. Hoje pode ser que eu faça, não, eu não vou fazer formação. Eu vou ser uma influencer, vou aqui colocar conteúdo no dia. Entendeu? E tá tudo bem. A gente abrir um leque de coisas, oportunidades que a gente precisa estar atento. E abrir um leque também para o que a senhora tinha dito, para a gente não deixar de sonhar, que é muito Não importante. não pode. Entendeu? E é isso é justo, né? Ter ética no que vocês vão fazer. Entendeu? Porque isso é importante, o mercado precisa de pessoas éticas,
entendeu? E fazer dessa publicidade e marketing que está vindo por aí, a gente trabalha com consumo, a gente trabalha, mas pelo menos a gente tem um mercado de trabalho um pouco mais consciente do que a gente pode fazer, né? Do uso do recurso, né? Do uso do material do recurso, do quanto é importante essa questão da sustentabilidade, ser um mundo mais sustentável, como a gente tem um consumo, mas um consumo que possa ser mais sustentável, com materiais que possam ser melhor utilizados, entendeu? Eu acho que tudo isso tem que estar na cabeça de vocês. É um mundo novo e é um mundo que está sofrendo um esgotamento tal que se a gente não cuidar hoje, eu não sei, que quando você vê números, está muito perto. Muito perto. Está muito perto. Outro dia eu estava vendo um negócio da questão da quantidade de matos. Aí eles botaram assim, da questão de se a gente continuar não cuidando do mar ou da água, assim, em 1952, aí eu fico pensando em vocês, assim, porque em 2052, da minha conta, pode ser que eu não esteja nem mais aqui, mas eu fico vendo a conta de penso nos meus alunos, da minha filha. Falei, cara, tá ali, ó. Eles vão estar hoje que eu tô aqui, hoje, entendeu? Então, assim, cara, o que vai ser desses caras? Então, vocês precisam, a gente deu um pontapé devagar, porque a gente precisa fazer muita coisa, mas são vocês que vão fazer isso. E a gente está esperando aqui que se preparem vocês para isso. Entendeu? Eu acho que isso é importante. E eu acho que vocês estão fazendo isso brilhantemente. Que bom. Eu sinto, assim, que realmente a formação que a gente recebe aqui nessa escola são para poucas escolas, são para poucas instituições, e que pena. E que pena que são para poucas, porque eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência igual o Adolfo proporciona pra gente. Claro que com suas limitações, claro que às vezes não da sua forma perfeita, mas é sim um pontapé que eu vou te dizer, poucas pessoas têm oportunidade, entendeu? E a gente faz de qualquer jeito, porque às vezes a gente não tem recurso, vocês sabem, não tem recurso, de repente em alguns momentos a gente não tem o apoio, mas a gente faz com pouco, a gente faz e fica muito, enfim. Porque eu acho que a escola pública tem isso, a questão da resiliência, né? Com certeza. Ela tem uma coisa que a gente que luta vai pelos fundar. nossos. E é isso, porque se não for lutar pelos nossos, se a gente for esperar a coisa acontecer, muitas vezes não acontece. Né? A gente tem apoio de momento, outros momentos não, mas a gente tem que acontecer, a Adolfo Bloch tem que acontecer todo dia. Então, todo dia a gente tem que todo dia é um flash, né? É uma luta. Então, é isso, exatamente. Pela quantidade de coisas que vocês produzem. E acho que a gente consegue encerrar por aqui, né? Nosso primeiro episódio. Obrigada, eu tô super feliz, adorei o papo, entendeu? Foi ótimo. A gente também tá muito feliz de poder realizar esse primeiro episódio com você, que sonhou junto com a gente, que deu a puxada de orelha pra gente estar aqui hoje. Isso. E é assim. E vou dar, assim, se for pra puxar a orelha pra poder, vamos embora fazer. Eu tenho certeza que eu começo de um trabalho, de um projeto, que eu acho que é um projeto lindo, que tem tudo para continuar, tem tudo. Eu falei que dava para fazer, né? Ainda falei, não dá para fazer de uma forma, mas vamos fazer de outra, mas vamos fazer, porque eu sabia que vocês tinham capacidade de fazer isso. Eu tenho certeza que vai ficar muito lindo, vamos ver os próximos, espero que isso, né, que tem muita coisa aqui para ser falada, muita coisa para ser colocada, e que seja um espaço jovem para falar disso, né, da publicidade aí. Vocês estão novos já fazendo, deixando seu legado. E deixar um legado, porque a gente deixa e vocês deixam também. Com certeza, a gente Entendeu? dá continuidade. Exatamente. Bom, estamos então encerrando, né, primeiro episódio do Primeiro. O primeiro da nova temporada. Muito obrigada, Val. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço, eu que agradeço, eu gratidão. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí do outro lado da tela pegou os insights valiosos que a Val deu. Com certeza. É a história da comunicação, também misturada com a história de uma pessoa que viveu esse lado. Com certeza. E quem está escutando aí, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podesonhar, com 2 R's no final, e compartilha com uma professora ou um professor tão incrível quanto a Val. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até, Tchau, gente! Valeu.